Caramba, passa rápido. Já é sábado. Amanhã tem Fluminense e Santos no Maracanã. E os titulares voltam. Não, a lateral direito Samuel Xavier. Na zaga a gente tem uma indefinição ali, se é o Freitas ou o Thiago Santos. Na lateral esquerda deve ser o René. Tem uma definição na posição de primeiro volante. Vamos ver se o Bernal ganha a posição. Martinelli, Ganso, Arias, Keno ou Canóbio na ponta esquerda. Cano volta a iniciar a partida, Everaldo fica no banco, mas é os titulares, é o que tem de melhor contra a equipe santista no Maracanã. Não tem por que poupar, o que era para poupar já foi poupado. Ele foi com o time todo reserva contra o São José. E esses jogadores, principalmente o Arias ele precisava de um descanso no meio de semana, é um jogador que tem um desgaste muito grande. Lembra que o Renato falou após a coletiva, naquele jogo contra o Bragantino, que o Arias teve uma febre na noite da partida? Então, e mesmo assim ele jogou, teve o desgaste todo e precisava, no meio de semana, nem ser relacionado para o jogo. Então vai voltar 0 bala, assim eu espero. Lá no CT Carlos Castilho, nessa sexta-feira, apareceu lá o Romário, né, o presidente do América. A Superbet é a patrocinadora também do América, assim como é do Fluminense, e ele assinou uma parceria com o Mário Bittencourt para ceder jogadores não utilizados do elenco do Fluminense para a equipe do América. O Fluminense costumava utilizar esses jogadores que tinham estourado a idade de 20 anos, né, no Sub-23. Eles jogavam o Brasileirão Sub-23, mas essa competição acabou. Então esses jogadores ficam sem aproveitamento. O Fluminense acaba emprestando pro ASA, pro CRB, por aí, Nordeste. Agora com essa parceria com o América, o Fluminense vai poder ceder esses jogadores que estouraram a idade de 20 anos para jogar no Sub-20, está ali no Sub-23, não tem competição, e vai poder ceder para o América jogar a competição A2 do Campeonato Carioca. Eu acho que é interessante, mantém os garotos no Rio de Janeiro, mantém uma facilidade para o scout do Fluminense e os observadores verem como é que esse jogador está lá no América. Há esse intercâmbio, essa comunicação, né? O Mário Bittencourt, eles assinaram essa parceria juntos na tarde dessa sexta-feira, e é melhor do que ceder, na minha opinião, é melhor do que ceder para clubes de Portugal, né? CSA, CRB, Paysandu. Cedendo para o América, está aqui perto, todo mundo aqui no Rio de Janeiro, então a comunicação é mais tranquila e a observação é mais apurada para saber como é que esses garotos estão no clube que estão emprestados, que no caso vai ser o América do Rio. Então tá aí, parceria assinada entre Mário e Romário. Os garotos que excederem a idade e não forem utilizados no profissionais vão jogar pelo América. Público de Fluminense e Santos, mais de 18 mil ingressos vendidos para o jogo de domingo. Está chegando na casa dos 20, vai só aumentando, ainda mais com, infelizmente, né? Infelizmente é isso. Pode ser até que apareça gente que nem tricolor é do Maracanã, só para ver o Neymar. E tem uma notícia do Neymar, cara. O Neymar, ele treinou na equipe santista, mas ele treinou na equipe reserva. Provavelmente ele comece a partida no banco. Ele está voltando de contusão. Não tem porque a gente se preocupar com o Neymar. Bola parada é um perigo, escanteio, já fez até gol olímpico esse ano, falta na entrada da área, mas em termos físicos ele deve estar muito abaixo dos jogadores do Fluminense, até dos jogadores do Santos, por isso que ele deve começar no banco de reserva e treinou na equipe reserva, se preparando para esse jogo contra o Fluminense no domingo. Botar uma marcação forte ali, bota o Bernal colado no cangote dele. Sabe quem renovou o contrato com o Fluminense? O Nonato. Depois dessa partida eu fiquei analisando assim, o Nonato não é jogador do Fluminense, ele estava sem ser utilizado, porque também na cabeça do Mano Menezes poderia ter passado assim, eu vou utilizar o Nonato, no meio do ano ele vai embora, então vou dar chance para quem tem contrato longo aqui. Mas saiu o Mano Menezes, o Renato deu uma chance para o Nonato que não tinha sido utilizado nos últimos jogos, e o Nonato foi muito bem, fez um golaço lá, o Cano fez um golaço fazendo uma triangulação com ele, e o Nonato tem valor.
Nonato é jovem, Nonato tem 27 anos de idade, ele estando bem fisicamente, ele sabe tocar uma bola, sabe? Ele tem técnica apurada para isso. E tava esse questionamento, o jogador sai no Mundial de Clubes, volta para o Santos, né, porque ele está emprestado pelo Santos, e ele não joga, acho que ele não pode ser relacionado para esse jogo de domingo, porque ele pertence ao Santos, está emprestado ao Fluminense, então Nonato está fora. Passou até pela minha cabeça, por que não repetir a dupla de volantes, Bernal e Nonato, no jogo contra o Santos. Vamos lá, o contrato dele terminava julho deste ano. Agora foi estendido até dezembro de 2026. Daí em dezembro de 2026 o contrato dele com o Santos termina e ele fica livre no mercado. Aí o Fluminense vai negociar um outro contrato com o Nonato para ficar durante mais tempo com ele. Então é isso, o novo contrato do Nonato com o Fluminense até o término do contrato dele com o Santos, dezembro de 2026, contrato estendido. Isso vai dar uma tranquilidade para o jogador, vai dar uma tranquilidade para o Renato em utilizar o atleta, que também poderia passar na cabeça dele, para que eu vou utilizar o Nonato, você vai sair daqui a 2 meses. Estamos em abril, maio, junho, julho, tem que ir embora. Então vai ter tranquilidade para todo mundo. Neymar no banco. Renato falou sobre o lateral esquerdo Léo Jansen. Eu vi uma galera aí nas redes sociais, alguns elogiando, outros criticando. O pessoal pega muito pesado. Eu acho que se o Léo Jansen falasse espanhol, teria uma paciência maior e os elogios seriam mais, né? Aliás, as críticas seriam mais leves com a atuação do Léo Jansen. Eu acho que ele foi bem, foi corajoso, ele não arriscou muito, tinha momentos ali que ele via que estava congestionado, ele podia arriscar o passe, ele fez o que um garoto da base precisa fazer, toca a bola para trás, toca a bola para o lado, procura quem está mais próximo, não precisa inventar, isso aí você vai soltando as pernas, né? O futebol com o tempo. E ele fez isso, correu quando precisava correr, ajudou na marcação quando precisou ajudar. Eu gostei da atuação do Léo Jansen, eu gostei. O Renato, pelo visto, também gostou. Olha o que ele disse do lateral esquerdo. Ele tentou fazer tudo ao mesmo tempo, mas é natural por causa da idade do Léo Jansen. Tentou fazer tudo, né? A molecada fica ansiosa nessas horas, mas é normal devido à idade dele, disse o Renato. Mas ele foi bem, segundo o Renato, o Léo Jansen foi bem, assim como os outros. Nesse jogo contra o São José, não teve, como eu falei no pós-jogo, não teve quem foi mal na partida, não. Todo o elenco foi bem, do goleiro ao ponto esquerdo. Até que entrou no segundo tempo e não mostrou grandes coisas, mas dava para ver que estava nervoso, foi no caso do Lavega. O Paulo Baia também ficou um pouquinho afoito para terminar os lances. Mas no geral foi todo mundo bem, e segundo, na visão do Renato, ele também foi. Isso é importante, isso é sinal que ele pode ganhar novas chances, novas oportunidades na equipe profissional. Bem legal. Vou ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Fui!